Olá, continuamos com os textos administrativos e o vídeo de hoje é sobre a carta de apresentação e o currículo vitae. Definição de uma carta de apresentação é um documento breve, geralmente uma página, que acompanha o currículo. Serve para apresentar o candidato de forma mais pessoal e contextualizada. Permite destacar as soft skills, já vamos ver o que são, e experiências relevantes para a vaga. Demonstra o interesse do candidato pela empresa e pela oportunidade. É uma oportunidade de mostrar a motivação e o entusiasmo. O que são então as soft skills que são muito valorizadas atualmente? São competências pessoais e sociais transversais características, atitudes e comportamentos que facilitam as interações em contexto de trabalho e que promovam a performance profissional e os planos de carreira. Esta designação surge por oposição às hard skills, ou competências de caráter mais técnico. Portanto, as soft skills têm mais a ver com quem somos do que aquilo que sabemos. E são muito importantes e valorizadas atualmente no mercado de trabalho. Quais são, então? Vamos ver alguns exemplos. Saber comunicar. Saber trabalhar em equipa. Ter aptidão para resolver rapidamente problemas. Facilidade de relacionamento interpessoal e empatia. Versatilidade, polivalência, disponibilidade para aprender. Flexibilidade, proatividade e iniciativa. Resiliência, motivação, criatividade e inovação. Capacidade de adaptação. Responsabilidade. Portanto, estas são as soft skills que são mais valorizadas pelo mercado de trabalho. Elas são muitas, portanto, têm a ver mais com o ser do que com o saber. Atualmente, no mundo moderno, nós já não enviamos mail por correio, não enviamos os currículos por correio, não é? Portanto, vamos ao mail e enviámo-lo por mail. Vou-vos mostrar um exemplo de mail que combina a carta de apresentação e o envio do CV no corpo da mensagem, de forma formal e profissional. Tem aqui o link de um site que tem alguns modelos de carta de apresentação que poderão utilizar se quiserem ter o documento físico em papel. O texto também lá está, pode servir de base para vocês adaptarem à vossa situação. Normalmente o que acontece é que na carta de apresentação, quando é enviado o currículo por mail, a carta de apresentação segue no corpo do mail. Portanto, no mail eu escrevo candidatura à vaga de e coloco o meu nome, o corpo do mail, excelentíssimo ou excelentíssima senhor, senhora, o nome do recrutador se soubermos e depois o primeiro parágrafo. Venho por este meio manifestar o meu interesse na vaga de tal, recentemente anunciada em o local onde viu o anúncio. Tenho esta determinada profissão, com experiência em e explico a minha experiência e acredito que as minhas qualificações e motivação se alinham com as necessidades da vossa empresa. Anexo o meu currículo vitae, onde poderá encontrar mais detalhes sobre a minha experiência e formação. Coloco-me inteiramente à disposição para uma entrevista onde poderei apresentar melhor as minhas competências e motivação. Agradeço a atenção dispensada e aguardo o vosso contacto com os melhores cumprimentos. E depois coloco o meu nome, o meu telefone, o meu mail, o LinkedIn se eu tiver um portfólio online. A estrutura então da carta de apresentação. Cabeçalho, os dados do candidato e da empresa. A saudação formal, preferencialmente dirigida a uma pessoa específica, mas se não soubermos, poderá ser só e apenas excelentíssimo ou excelentíssima senhor ou senhora. Na introdução tem de haver referência à vaga e à motivação, à razão pela qual eu estou a candidatar-me. No corpo devo referir as competências, as minhas soft skills e experiências mais relevantes. Concluo fazendo menção à minha disponibilidade e ao agradecimento na leitura e na apreciação do meu currículo e despeço-me assinando e colocando os meus dados mais pessoais. Um mau exemplo. Boa tarde. Para já o boa tarde
não é? Já vamos ver porque é um problema. Começarmos um mail dizendo boa tarde, bom dia ou boa noite. Vi o vosso anúncio e envio o meu currículo em anexo. Tenho alguma experiência em trabalhos anteriores e acredito que poderei desempenhar bem as funções. Aguardo a vossa resposta. Cumprimentos, Maria. Anexo CV Maria e o CV vai no ficheiro docx. As razões daquela carta de apresentação ser um mau exemplo. Desde logo, saudação, boa tarde, bom dia. Não é a opção mais segura por alguns motivos. Quer dizer, o mail pode ser lido num outro horário. Eu posso escrever um mail durante a tarde, mas o mail só ser lido no dia seguinte da parte da manhã. Portanto, o boa tarde vai ficar deslocado. Os e-mails não têm contexto de hora como tem uma conversa ao vivo. Não é? Se eu vir a pessoa naquele momento do dia, eu posso saudá-la daquela forma de acordo com a hora a que estou a vê-la. Depois não há formalidade. Em candidaturas o padrão é usar uma saudação mais neutral e informal, como excelentíssimo, ou senhor, ou caro, cara, mais o nome ou a função que a pessoa desempenha. Se eu por acaso não souber, então eu deixo-me ficar só pela abreviatura. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhora, ou caro, cara, senhor, senhora. Depois o boa tarde sozinho não cria conexão, nem personaliza a mensagem. E perde-se logo no início uma oportunidade de mostrar atenção e pesquisa sobre quem está a receber o mail. Portanto, a saudação boa tarde é um mau exemplo, o assunto é demasiado genérico, nem sequer menciona a vaga nem a função a que se candidata, falta de personalização, não há referência ao nome da empresa, ou então à área, pelo menos à área específica à qual eu me estou a candidatar, pouca informação sobre a minha motivação e sobre as minhas competências, dizendo eu acredito que poderei desempenhar bem. É vago. O anexo pouco otimizado, CV em docx em vez de PDF. E a estrutura demasiado curta, ou seja, não cria conexão, nem dá razões concretas para a contratação. Também não se quer um corpo de mail onde eu faço a minha apresentação demasiado extenso, mas daquela forma tão sucinta, tão reduzida, não cria conexão, é o que aqui se diz, não cria conexão, nem dá razão concreta para a contratação. Então vamos ver agora o CV, o currículo vitae. O currículo vitae vem do latim e significa trajetória, percurso de vida. Currículo vitae, esta expressão significa isso. Também é abreviado para CV ou apenas currículo. E é o documento de tipo histórico que relata a trajetória educacional e as experiências profissionais de uma pessoa como forma de demonstrar as suas habilidades e competências. De modo geral, ele tem como objetivo fornecer o perfil da pessoa para um empregador, podendo também ser usado como instrumento de apoio em situações académicas. Esta é a definição do currículo vitae que eu retirei da Wikipédia. O currículo vitae é uma síntese de aptidões e qualificações na qual o candidato a alguma vaga de emprego descreve dados pessoais para contato, formação académica e experiência profissional. Muitas empresas ainda o usam como forma de seleção de candidatos para preenchimento de vagas de emprego. A entrega do currículo é apenas a primeira fase de admissão numa instituição. As fases posteriores compreendem a entrevista e uma prova de conhecimentos. Atualmente, o tipo de CV do currículo mais usado e bem aceite é o currículo cronológico inverso em forma PDF, com um design limpo e adaptado ao setor. Principais formatos e tendências do currículo. Existe então o cronológico inverso, que é o mais comum. Experiência profissional é listada do mais recente para o mais antigo. Fácil de ler para recrutadores. E sistemas de triagem automática, chamado ATS, indicado para quem tem experiência contínua na área. Funcional ou por competências. Este tipo de currículo dá destaque às competências e conquistas, agrupando por área de atuação. Útil para quem muda de carreira ou tem períodos sem trabalhar. E o currículo também combinado, chamado híbrido, que mistura o cronológico inverso com blocos de competências e é muito usado nas áreas técnicas ou criativas. O currículo visual ou infográfico tem um estilo mais gráfico, com ícones e cores, funciona para áreas criativas, como o design, o marketing, a multimédia, mas pode ser rejeitado por ATS. Vamos ver o que é isto.
ATS Friendly significa que o currículo é feito de forma a ser lido e interpretado corretamente por um ATS, Applicant Tracking System, que são programas usados por empresas para filtrar candidaturas antes mesmo de um humano ver o CV. Portanto, as grandes empresas usam este tipo de filtro, de seleção, de triagem. Modelo de CV cronológico inverso. Nome do candidato, incluo a cidade, o país, o e-mail, o telefone, o LinkedIn, se eu tiver. Uma fotografia, que é opcional. Faço a descrição do meu perfil profissional, um parágrafo de 3, 4 linhas, apresentando-me, dizendo as minhas áreas de especialização e as principais competências e que são adaptadas à vaga pretendida. Depois falo das experiências profissionais, da mais recente para a mais antiga. E coloco se eu desempenhei vários cargos ou o mesmo cargo, mas em diferentes empresas. Eu começo por pôr aquela, a última ou aquela em que estou neste momento, e depois a última onde estive, a penúltima, a antepenúltima, até chegar à primeira em que eu trabalhei. Portanto, os vários cargos, as várias empresas, eu podia ter aqui várias entradas, consoante eu tivesse trabalhado em vários locais ou exercido diferentes cargos. Depois a minha formação académica, o ano de conclusão. E depois as competências técnicas. Os meus idiomas, as línguas que eu falo bem e os níveis de proeficiência. Outras informações, se eu tenho certificados de ações de formação, se eu pratiquei, se eu já fiz voluntariado, e fazer menção a alguns interesses que eu acho que sejam relevantes para a vaga à qual eu me estou a candidatar, ou que mostram alguma característica minha, alguma soft skill minha, que seja relevante para o cargo a que eu me estou a candidatar. Então, os modelos de CV. O modelo Europass, que está a cair em desuso porque não consegue ser filtrado por ATS, pelo tal sistema informático de verificação de triagem, de uma triagem inicial. E o Europass tem uma vantagem grande ainda, que é eu insiro o meu currículo numa plataforma para poder trabalhar a nível da Europa. Não é? E o meu currículo está nessa plataforma e aqueles que pretendem algum trabalhador poderão aceder rapidamente aos currículos que lá estão nessa plataforma do Europass. Depois há o modelo moderno, que é um design mais criativo adaptado à área, e há o modelo simples, claro e direto, sem grandes frufrus, por assim dizer. Então vejamos os modelos. Portanto, temos o Europass, o currículo europeu. O currículo moderno, a versão moderna, e a versão simples, limpa, sem grandes layouts, nem nada assim que parece. Pronto. Carta de apresentação e currículo, checked, está visto. Até uma próxima.